Olá, tudo bem com você, pai? Olá, tudo bem com você, guardião do reino? Que saudade que eu tava de vocês. Eu me chamo Rômulo Correia, sou pastor aqui na IBB, na área de universitários. Fiz parte da história dos guardiões, mas graças a Deus o Senhor tem utilizado muito a vida do pastor Mateus, do João, para fazer algo incrível com vocês. E hoje a gente está aqui para falar sobre algo que eu gosto muito, algo que eu tenho aprendido muito, que é a relação pai e filho. Não é à toa que nós estamos fazendo isso, porque hoje é dia dos pais. Então você, pai, que Deus te abençoe. Filho, agora neste momento, é uma boa hora, uma boa situação para você pegar na bochecha do seu pai e falar: lindo do meu coração, te amo. Faz aí. Vou te dar alguns segundos. Olha pro teu pai, filho, olha pro teu pai, dá aquela apertão na bochecha e fala: papaizinho, te amo. Vai, bora. Fez? Tá feito? Maravilha, era para ser brega mesmo. E era para esquentar a bochecha, porque tá frio, né? Pra chuchu. E esse tempo é um tempo muito bom para a gente exercitar uma relação de pai e filho, exercitar uma relação de proximidade física também, que é muito importante. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa relação mesmo, sobre ser pai, sobre ser filho. Para mim é um desafio diferente, porque esse ano nós descobrimos, eu e a minha esposa, a Julie, nós descobrimos que nós seremos pai e mãe. Então eu estou trabalhando na minha mente o que é ser pai, tenho estudado um pouco sobre isso e sou filho, né? E tenho uma relação muito boa com meu pai, sou fã dele, pastor Mário Correia, meu paizão, tenho visto ele quase todo dia e é um privilégio ser filho do meu pai. E eu quero muito que você, filho, entenda o privilégio de ser filho do seu pai. Então, primeiramente, eu queria abrir um texto que eu quero dividir essa aula, essa conversa nossa aqui em 2 times. O primeiro time é o que é ser pai. Então, você pai, talvez você se pergunte, o que é ser pai? Eu quero primeiro que você abra o seu texto, abra a sua Bíblia no texto de Provérbios 22:6. E a palavra de Deus diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Isso é muito importante você saber qual é a grande motivação de você ser pai. E estudando, olhando esse texto, que é um texto tão conhecido, eu queria trazer 2 palavras sobre o que é ser pai. Você tem um dever de instruir e um dever de dar direção ao seu filho. Eu estava conversando com a Julie, minha esposa, a gente estava conversando um pouco sobre essa fase que a gente está vivendo e é muito interessante, e eu quero te fazer pensar, principalmente você, pai. Tudo na vida nós fazemos de maneira intencional. Então, se você quer fazer uma viagem, você começa a poupar um dinheiro, você começa a se programar até chegar o momento de fazer as malas e ir viajar. Então você planeja a sua vida para concretizar o sonho de uma viagem. Se você quer comprar um carro, a mesma coisa. Você se prepara financeiramente, vai lá e compra um carro. Se quer comprar uma casa, a mesma coisa. Agora, por que muitas vezes nós caminhamos como pais sem um planejamento para os nossos filhos? Sem um sonho específico para os nossos filhos. É engraçado porque quando nós não direcionamos os nossos meninos e meninas, quando nós não damos uma direção para onde eles precisam ir, alguém vai dar essa direção. Olha o que o texto diz aqui: instrua a criança segundo os seus objetivos. Você precisa, pai, ter um objetivo para a vida do seu filho. Eu não estou dizendo que você precisa olhar para ele e falar assim: vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser jogador de futebol. Não é esse o objetivo. O objetivo é engraçado porque eu já comecei a construir os objetivos que eu tenho para a vida da minha filha. Eu já fiz um exercício de criar uma lista e o top 1, o meu maior sonho para a vida da minha filha, é que ela seja apaixonada por Jesus. Esse é o maior sonho do meu coração, é o maior desejo da minha vida e da minha esposa, é que a minha filha seja uma crente em Jesus.
que ela leve consigo os valores eternos para a sua vida. Pai que está me assistindo, se você ainda não criou os seus objetivos para a vida do seu filho, nunca é tarde. Eu vou pedir para que você hoje ore, peça para Deus e crie uma lista. E eu vou além. Abra essa lista para o seu filho. Fala, filho, o meu maior sonho para você é que você seja apaixonado por Jesus. Meu pai teve uma vez que ele sentou para conversar comigo e nós fomos conversar sobre profissão. E eu lembro que ele falou assim, Rômulo, eu quero te ensinar a se virar. Foi um legado que meu pai, um objetivo que meu pai deixou para mim. Ele falou assim, profissões vêm e vão, mas eu quero te ensinar a ser um cara desenrolado ao ponto de, se a sua profissão deixar de existir, você consiga se virar, você consiga dar um jeito, você não deixe a sua família em estágio de vulnerabilidade. Foi algo que meu pai trouxe muito forte para mim. Um outro valor que meu pai trouxe para mim é o valor da família. Meu pai, ele sempre priorizou o tempo em família. É algo que eu trago para mim até hoje. Ele é um cara apaixonado agora pelos netos, né? A minha irmã já tem 2 filhos. E meu pai, ele sempre prioriza a relação afetiva familiar. Foi um valor que meu pai deixou para mim. Foi uma direção, foi uma instrução que ele me ensinou desde criança. Tem uma história que eu nunca vou me esquecer. Um dia eu estava em aula e a diretora bateu lá na porta da minha escola, da minha classe, falou assim, Rômulo, você pode vir comigo? E eu morrendo de medo, meu Deus, o que está acontecendo? A diretora veio me chamar. Quando eu saio, né, ela me pediu já para vir com todas as minhas coisas, eu falei, o que está acontecendo? Ela falou assim, o seu pai solicitou para que você saísse mais cedo. E eu, no meio da tarde, saindo da escola, eu tinha ali meus 9, 10 anos de idade, falei, Jesus, o que está acontecendo? Né? Não é comum isso acontecer. Quando eu saio para fora, o meu pai estava me esperando, eu falei, pai, aconteceu alguma coisa? Por que eu estou saindo mais cedo? Ele bem assim, Rômulo, eu senti vontade de sair com você e nós fomos para o zoológico. Aquilo parece ser algo simples, mas mexeu de uma maneira doida na minha vida e até hoje eu estou compartilhando essa história com vocês, porque ali eu pude perceber um pai que deixou de trabalhar, deixou de fazer negócios, deixou de fazer muitas coisas que um adulto tem para fazer, uma vida corrida de um pai de família. E ali o meu pai falou assim, Rômulo, eu quero ter um tempo com você. E nós fomos ao zoológico num dia de semana, no meio da tarde. Aquilo mexeu comigo. Eu queria dizer para você, pai, entenda quais são os objetivos que você tem para a vida do seu filho, instrua-os, porque tudo que você faz gera marcas profundas no coração dela. Gera marcas positivas ou negativas, hoje a decisão é sua. Hoje eu queria também falar a filhos, acabei de dar umas instruções aos pais, mas eu quero também fazer uma pergunta para você, guardião, guardiã, que está me assistindo. O que é ser filho ou filha? Existe sim uma responsabilidade na paternidade, mas existe também uma responsabilidade em ser filho. Você tem alguns deveres e compromissos. Eu quero ler um texto com você que está em Efésios 6, de 1 a 3, que diz assim, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Filho, você precisa saber que você precisa ser obediente ao seu pai e você precisa honrar o seu pai. São duas coisas que eu tenho muito forte no meu coração. Eu aprendi desde cedo a bênção da obediência e a bênção da honra. Normalmente nós temos dificuldade em obedecer e dificuldade em honrar porque nós somos orgulhosos. Você, guardiãozinho, de 9 anos de idade, às vezes você acha que sabe mais do que o seu pai. Ei, toda vez que eu achei que sabia mais que meu pai, no auge da minha sabedoria de 10 anos de idade, eu me lasquei. Teve uma situação
Eu tinha 14 anos de idade, já era para ter aprendido e eu não tinha ainda. E meu pai falou assim, fique em casa. E eu, no auge da sabedoria de um garoto de 14 anos de idade, falou assim, que ficar em casa o quê? Eu vou andar de skate. E eu saí andar de skate, desobedecendo os meus pais e mentindo para eles, porque eu disse que iria para a escola. Indo para a pista de skate, um acidente acontece. Uma mulher vem e me pega com o carro dela, eu estava de bicicleta, e eu fui atropelado ali. Nessa situação de ser atropelado, eu quebrei a minha perna, quebrei a tíbia e fíbula esquerda. Foi algo muito difícil para mim, porque eu jogava futebol na época, eu tinha todo um planejamento de vida e eu fiquei quase 4 meses em casa, perdi quase todo o ano letivo. E para dificultar mais as coisas, por um erro médico, eu tive um encurtamento da minha perna que eu carrego comigo até hoje. Um dia, se você estiver me vendo na igreja, fala assim, ei pastor, mostra a tua perna mais curta. Eu sento e mostro para você que eu tenho uma perna mais curta que a outra. Eu sempre disse isso quando eu pastoreava juniores, que quando eu olho para essa perna eu falo assim, cara, isso é fruto de desobediência, isso é fruto de mentira. Por quê? Porque eu era orgulhoso ao ponto de achar que eu sabia mais que meu pai e que a minha mãe. E isso trouxe desonra para minha mãe e para o meu pai naquele momento. Obviamente Deus perdoa, Deus faz de novo. Hoje eu tenho esse entendimento e eu trabalho com todo o meu coração para honrar meu pai e minha mãe. Eu tenho 32 anos, vou fazer 33 em setembro, e eu posso garantir para você que eu levo essa palavra, obediência e honra, cara, de um jeito muito forte para o meu coração. Inclusive, coisas corriqueiras. Esses tempos atrás eu queria fazer uma cirurgia. E eu sabia que meu pai e a minha mãe não estavam tranquilos com essa cirurgia. Conversando com eles, e eles expuseram como eles não estavam bem com isso, eu segurei e não fiz. Por quê? Porque eu entendi que eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe, preciso obedecer. Uma outra vez, eu queria muito fazer uma tatuagem. Queria muito fazer tatuagem também, na sabedoria de um garoto de 18 anos de idade. E por incrível que pareça, eu fui abençoado pelos meus pais para fazer a tatuagem. E daí num café da manhã, naquele mesmo semana, fui tomar um café da manhã com a minha avó, e a minha avó falou assim, Rômulo, ela nem sabia do meu desejo, mas a gente entrou em um assunto, e ela falou assim, nossa, eu acho que eu não seria feliz se eu tivesse um neto, uma neta, né, que fizesse uma tatuagem. Eu acho que naquele momento eu falei, para que eu vou fazer algo que não agrada o coração da minha avó, não vai fazer diferença na minha vida? E naquele dia eu tomei uma decisão de não fazer. Por quê? Porque eu queria honrar o meu pai e a minha mãe e aquelas pessoas que eu amo, os meus líderes. Por isso eu entendi que eu preciso honrar e preciso obedecer. São coisas fundamentais para a minha vida. A palavra de Deus diz que aquele que honra pai e mãe tem a sua vida prolongada nessa terra. Eu quero viver muito tempo aqui, quero ter vida abundante. Então, filho, filha que está me assistindo, entenda, você precisa honrar o seu pai e a sua mãe. Você precisa trazer honra para o nome dele, você precisa obedecer a vida dele. Para a gente fechar esse nosso tempo, sobre essa relação pai e filho, o que faz com que a gente consiga de fato viver isso? Eu sei que muitas vezes ser pai e ser filho não é tão simples como no papel e às vezes a gente tem problemas, né? Eu queria ler um texto que mostra o que a gente precisa fazer e o que a gente precisa acessar no nosso coração para ter uma boa relação pai e filho. Então abra lá o seu texto em Colossenses 3, 12 a 14. Colossenses 3, 12 a 14. A palavra de Deus diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Eu queria deixar
uma mensagem tanto para você pai, tanto para você filho ou filha. O elo perfeito que une todas as relações, inclusive a relação pai e filho, pai e filha, é o amor. Você precisa compreender que o elo perfeito de tudo isso é o amor. Quando você compreender como amar o seu pai e filho, quando você, pai, compreender como você demonstra afeto ao seu filho, quando isso for acessado, eu tenho convicção que sim, você pode ter discordâncias, você pode ter até problemas, mas isso vai ser superado, porque a palavra de Deus diz aqui, como povo escolhido, santo, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Isso é fundamental para as relações. E isso só pode ser vivido, experimentado através de um profundo amor ao Senhor e um amor um para com o outro, que é o elo perfeito. Eu vejo que muitas famílias têm dificuldade de expressar o amor da maneira correta. Por isso que a gente estuda muitas vezes aqui na nossa igreja aquele livro As 5 Linguagens do Amor. Por quê? Você precisa entender, pai, como demonstrar o seu amor da maneira correta ao seu filho. E filho, você precisa demonstrar para o seu pai qual a maneira correta do amor que você sente por ele, para que ele também receba esse afeto. Eu tenho orado muito e conversado com Deus, porque eu vejo que Satanás, ele tem uma forma de atuar que ele corrompe as coisas boas para que elas se transformem em coisas ruins. E a partir disso, ele tenta afetar o nosso relacionamento com Deus. Deus, ele se revela a nós como um Deus Pai. Todos aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador se transformaram em filhos de Deus. Vocês não são mais criaturas, vocês são filhos. E eu caminho já pastoreando há muitos anos e eu sei como a relação pai e filho é uma relação que gera marcas. E muitos filhos odeiam os seus pais. E isso faz com que eles não entendam na plenitude o que é ser amado por Deus, porque Deus se revela como um Deus Pai, um Deus amoroso. Hoje, a minha oração para você é que você entenda, filho, você tem um pai que te ama. E Satanás tem tentado de todas as maneiras fazer com que a tua relação com seu pai não seja legal, para que você não consiga experimentar o amor de Deus na sua vida. Eu quero orar para que hoje você, pai, entenda como amar o seu filho, como demonstrar esse afeto, esse amor. E filho, você precisa entender como honrar esse pai, obedecendo ele. Eu quero orar por você, eu não sei como que está o seu Dia dos Pais, talvez vocês vieram emburrados, né? Acordaram sem querer estar aqui, mas eu quero orar para que essa manhã seja uma manhã especial e que vocês entendam, de uma vez por todas, filhos, honrem os seus pais, não só nesse dia, mas para toda a sua vida, porque isso vai ser especial para você. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, eu quero orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas a fazer no meio de nós, e eu neste momento, Espírito Santo de Deus, eu clamo para que o Senhor possa estar visitando cada lar, cada família, trazendo um tempo especial da parte de Deus. Pai, que esse Dia dos Pais seja um Dia dos Pais abençoado, que o Senhor possa estar abençoando cada filho, que eles entendam o valor de honrar o seu pai, de obedecer o seu pai, e que hoje eles possam demonstrar afeto, possam mostrar o quanto eles amam este homem que está com eles aí. Pai, eu também clamo para que o Senhor dê sabedoria e discernimento a todos os pais, para que eles possam ensinar, instruir os seus filhos de maneira intencional, primeiramente, para que eles possam agradar a Deus, que eles possam ser apaixonados por Jesus. E que com intencionalidade a gente possa ensinar as nossas crianças no caminho que devem andar. E eu tenho certeza que elas não se afastarão destes caminhos. Pai, eu abençoo cada pai, cada filho agora, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, contem sempre com a gente. Até logo.